Oi pessoas, tudo bem com vocês? Confere aqui a minha listinha com algumas produções coreanas mega, hiper calientes. Isso mesmo pessoal, vou citar aqui 7 produções coreanas bem quentes pra tu assistir, então você já sabe. Vai se enfiar lá no teu quarto, fica lá no escurinho com o teu fone de ouvido, hein? Sétimo lugar aqui, vou deixar para Love Get For Dumps, que é uma produção de 2015. Assim, gente, os nossos protagonistas, eles foram rejeitados, né? E como eles estavam rejeitados, eles resolveram tomar uns drinks juntos. E o que aconteceu? Eles acabaram dormindo juntos. Depois disso, eles fizeram uma espécie de acordo. Eles combinaram, vamos se encontrar mais 10 vezes aqui, né? E depois disso, vida que segue. O problema é que você já sabe, né, gente? Eles foram se encontrando, foram ficando juntos, porque assim, eles só se encontravam para eles terem relações, né? E era só isso. Só que vocês sabem que eles inevitavelmente acabam se envolvendo emocionalmente. Quer dizer, na verdade, a nossa mocinha que acaba gostando dele. Aí o Chongo lá, né, só depois foi perceber que também estava apaixonado por ela. Mas é uma história bem gostosinha. Meu sexto lugar aqui, vou deixar para o filme A Good Day to Have an Affair, que é um filme mega engraçado, gente. Aquele filme, assim, são duas mulheres, duas donas de casa, que elas conversam, né, virtualmente com os seus parceiros, ou seja, isso que você tá ouvindo, gente. Elas são casadas, mas elas mantêm relacionamentos extraconjugais. Elas são duas doidonas, sabe? Mas quando começar a assistir o filme, você vai ver o tanto que é engraçada. Tem uma que é um pouco mais reservadinha, pelo menos no começo, e tem a outra que é mais espalhafatosa. Elas, sabe, umas gritareiras, né? Fora que é um filme que tem o Lee Ki, super novinho, né? Fazendo papel de estudante lá que tá pegando a mulher mais velha. Gente, quando vocês começarem a assistir esse filme, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão gostar da vibe deles. Filme que mistura um pouco de romance, um pouco de comédia e um pouco de cenas ousadas. Vale super a pena tu colocar aí na tua listinha pra tu assistir. Em meu quinto lugar aqui, vou deixar para My P.S. Partner, que é uma produção de 2012. Outro filme que tu tem que colocar urgentemente na tua lista, gente. Que ele é muito gostosinho de assistir. Você vai rir horrores. Não, só para vocês terem uma ideia, a história dos nossos protagonistas começa com uma ligação acidental. Porque a nossa mocinha estava tentando ligar pro safado do namorado dela, né? E ela digitou um número errado, gente. E é claro... A ligação foi parar no estranho, gente. E ela começou a fazer amor por telefone com esse estranho, achando que tava falando com o namorado dela. Mas não tava, né, gente? E é tão engraçado, divertido como é que termina tudo, gente. Acabam que, assim, o relacionamento dela tava mais pra lá, né, do que pra cá, né? Tava mais pra lá de Bagdá, o relacionamento dela com aquele namorado escroto dela. E ela acaba vendo nesse estranho, gente, uma companhia, sabe? Se tornaram melhores amigos. E é claro que eles acabaram se envolvendo, gente. Eles passavam muito tempo conversando no telefone. E eles acabam se encontrando pessoalmente, acabam, né, criando aquele vínculo. Fora que o nosso mocinho também tava na fossa, né? Ele tinha sido largado pela namorada dele. Não, o jeito que termina o filme é super fofinho, gente. Super gostosinho e também super divertido. Eu amei esse filme. Coloca aí na tua lista. Assista ele hoje mesmo. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história, vai se divertir e, é claro, vai ver cenas bem ousadas. Meu quarto lugar aqui, vou deixar Count Lover, ou, né, como é conhecido em alguns lugares, The Intimate, que é uma produção coreana de 2005. Nessa produção, a nossa protagonista está prestes a se casar e em um belo dia ela conhece um rapaz bem sedutor, bem charmoso, bem bonito, que pede para ela brincar com ele. Com aquela desculpa de que é o último dia dele na cidade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, foi muito, mas mega estranho, porque sabe aqueles casais que tem uma tensão sexual muito grande? Era esses dois aqui, gente. Tipo assim, a primeira cena deles juntos, lá no elevador, ele nem conhecia ela direito e ele já tava imaginando coisas com ela. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo o nível. E é claro que não demorou muito, eles já estavam lá se agarrando, gente. Já estavam indo lá pros finalmente. Foi assim, foi hiper mega rápido.
Não, pessoal, e o mais estranho de tudo é que o noivo dela não tava nem aí, dela tá ficando com outra pessoa, gente. Olha só o tanto que é louca essa história. Eles praticamente, né, os dois lá, ficam juntos o dia todo. Eles passam praticamente o filme todo só, né, vivendo pra cama. E olha, vou ser bem sincera com vocês. Gostei bastante do filme, achei interessante, mas aqueles últimos segundos do final dele eu mudaria, sabe? Eu não teria tomado a mesma decisão que a protagonista tomou, não. Mas vale a pena tu colocar aí na tua lista, caso você goste de filmes com uma pegada mais ousada. Assim, pessoal, não se prendam ao final dele, tá? Porque você pode acabar se decepcionando. Meu terceiro lugar aqui, vou deixar para A Man and a Woman, que é uma produção de 2016. Um filme que tem drama, que tem romance. Também é um filme com uma pegada mais madura com o nosso Kong Yoon. Vocês lembram dele do Goblin, né, gente? Porque quem assistiu o Goblin sabe que ele era assim assado lá. E nesse ele tá totalmente diferente. E esse filme ele retrata emoções bastante intensas e também fala um pouquinho da nossa realidade. Você vai conhecer um pouquinho, né, a realidade de cada um dos personagens. E o porquê, né? Os motivos que levaram a cada um se envolverem emocionalmente, fisicamente, em tudo que vocês puderem imaginar aí. Porque você vai começar a assistir o filme e você vai odiar os personagens, mas quando for assim no decorrer dele e você ir percebendo como é que cada um era, né, a sua realidade, você vai meio que entender um pouco. Acho que é um filme que vale super a pena tu colocar aí na tua lista pra assistir. E meu segundo lugar aqui eu vou deixar com Obsessed, que é uma produção de 2014. Nesse filme nós temos o coronel Kim Jin-pyun, que ele volta pra Coreia do Sul depois de estar na guerra do Vietnã. Então, né, esse filme ele retrata um período lá de 1969, né, que era um período que estava acontecendo essa guerra. Ele acaba conhecendo a Jong Gang-hyun, que ela é uma enfermeira e também mulher do seu subordinado. E o que acontece? Ela acaba se interessando por ele, né? Ele acaba se interessando por ela. Eles têm um envolvimento, né, um romance secreto. Mas olha só, pessoal, vai assistir esse filme ciente de que esse filme não é um filme de amor, não é um filme de comédia para você rir, não é um filme de romance, é um filme que fala, né, que retrata sobre a obsessão. Então você vai passar raiva em alguns momentos, vai ficar com raiva de algumas coisas, de algumas atitudes. Pode ser que você não curta tanto a protagonista, que ela parecia uma planta, né, um pouco sem graça, um pouco sem sal, mas o protagonista, ai, que homem, meu Deus do céu. Gente, tudo de bom esse homem. Meu primeiríssimo lugar aqui, vou deixar com Scarlet Innocence, que é uma produção de 2014. É um filme que retrata o romance entre uma aluna e um professor, mas não se engane, ok, gente? Porque no começo você acha que o professor é todo tipo bom, de família, maravilhoso, mas no decorrer do filme você vai ver que ele é um traste, que ele não presta, gente, porque basicamente ele usou a nossa protagonista como objeto sexual. Não, só para vocês entenderem, ele já estava sendo acusado, né, de se envolver com uma aluna, estava enfrentando um processo e tudo mais, estava tentando a absorção dele, né? Então ele foi para outra cidade para trabalhar com outra coisa e nessa cidade ele acabou se envolvendo com uma outra aluna. Tipo assim, o histórico dele, gente, ele já não favorece o cara. Ele conheceu uma nossa mocinha, ela se apaixonou por ele, eles tiveram um envolvimento assim muito forte, mas é aquela coisa, só ela que estava apaixonada. O cara já era casado, né? Já tinha uma filha, ele não prestava, se envolvendo com outras mulheres e chegou aquele ponto que ele acabou abandonando ela, largou ela e olha que ela tinha até engravidado dele, tá, gente? E ele pediu pra ela abortar, ela fez tudo, sabe, pra ele e ele acabou largando ela, rejeitou ela. E é aquela história, gente, tempos depois ela volta pra se vingar dele. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai amar esse filme. Tem tudo, gente, tem um leve romancinho, tem muito drama, né? É um filme que fala de vingança, tem cenas bem ousadas, bem picantes mesmo, viu, gente? Então, se você não curte tanto essa pegada, essa vibe, então nem pode assistir. Mas se você gosta, né, de uma coisinha mais ousada, coloque na tua lista para assistir. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha listinha maliciosa de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. Me fala aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes e se ainda não assistiu, tu vai colocar na tua lista os meus para assistir? Coloca, gente, coloca. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.